E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E, cara, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Não vim trazer a minha rotina, não vim mostrar o que eu fiz hoje. Eu só quero falar com vocês um pouco sobre Jesus, sabe? E sobre o que eu tenho aprendido dele, sobre o que eu tenho obtido conhecimento lendo, fazendo discipulado ou vendo algum vídeo, alguma pregação, enfim. Esses dias eu voltei a assistir The Chosen, eu comecei a assistir mais uma vez. E eu fui muito tocado, né, de novo, pela série, porque essa série ela te toca de uma forma inexplicável, assim, de fato Deus agindo pelaquela série, dentro daquela série. O ator que faz Jesus realmente carrega Jesus, você olha a série, você vê, você consegue sentir que ele realmente carrega Jesus ali. E é incrível a gente pensar nisso, porque Jesus ele deveria ser realmente muito simples e uma pessoa muito incrível de você estar vivenciando e estar perto, mas isso me leva muito a pensar no como a nossa qual é a nossa facilidade dos dias de hoje da gente falar e conviver com Jesus. A gente só precisa conversar com ele como se a gente estivesse falando com um amigo, viver de fato com Jesus. E eu tenho aprendido muitas coisas sobre ele, sobre o plano de Deus que a Bíblia nos entrega, né? Eu e meu discipulador, o Anthony, inclusive um beijo pra você. Te amo, cara, você é incrível. A gente tem aprendido muito sobre a graça de Deus, a gente tem entendido o plano de Deus, né, para Jesus, o porquê que ele decidiu entregar Jesus. E a gente entende que são os dois Adãos, né? Os dois Adãos. Enfim, que o primeiro Adão, Deus cria com a natureza da santidade, Deus faz ele completamente santo, mas aí, por conta da serpente que engana a mulher, que veio do homem, faz Adão pecar, e aí o pecado entra na natureza do ser humano, mas aí mais pra frente vai tudo acontecendo apontando para Jesus, fazendo com que a salvação venha a ser apontada para Jesus, e aí chega Jesus, se sacrifica, se entrega pelos nossos pecados e a santidade entra mais uma vez no ser humano. E hoje a gente pode ser santo por causa de Jesus. E eu fico pensando, cara, o quão lindo é o plano de Deus, o quão lindo a Bíblia nos traz esse plano de Deus, porque desde Abraão, Deus já vem apontando para o que vai acontecer. Isaías já viu que o Cordeiro de Deus sofreria, sabe? Isso, cara, é sensacional de você pensar e lembrar dessas coisas, porque é por causa de Jesus, é por causa de tudo que aconteceu que hoje a gente pode ser santo, que hoje a gente pode falar com Jesus diretamente. É por causa disso que a gente hoje pode viver de forma tranquila, sabe? De viver de forma livre, de fato. E eu tô sendo prolixo em repetir isso mais uma vez, mas isso é muito lindo, isso é sensacional. E é tão simples, sabe? A gente entender e viver esse evangelho, e viver esse Espírito de Deus, viver Jesus de fato, porque é só a gente imitar e tentar imitar ao máximo Jesus. Na pregação de domingo do meu pastor, ele falava e ele nos deu exemplo, né, sobre a comunhão, o discipulado, o quão importante é você ter um discipulador, o quão importante é você ter alguém maduro na fé para te instruir. E ele disse, e ele nos mostrou o exemplo de Paulo, que Paulo só foi quem foi porque ele tinha Barnabé, que Timóteo só foi porque quem ele foi porque ele tinha Paulo. E Paulo diz, não lembro exatamente aonde, mas se eu não me engano nas cartas de Timóteo, não tenho certeza, que ele diz que pra gente imitar a ele, se a gente não consegue imitar a Cristo, pra gente imitar a ele. E ele não diz isso com soberba, ele diz isso porque ele sabe o quão difícil é você imitar a Cristo. Ele sabia o quão difícil é para você ser santo como Jesus foi, para você ser manso como Jesus foi, para você ser paciente como Jesus foi, para você ter a unção que Jesus tinha. Ele sabia o quão difícil isso era. E ele nos mostrou um caminho diferente, ele nos mostrou que é possível sim, que é possível a gente ser santo, que é possível a gente ser paz, ser paz não, ser manso, ter a paz de Cristo, aliás. É possível sim a gente viver de forma como Cristo viveu, mas é muito difícil, vai
ter que ter renúncia, vai ter que ter esforço, oração, vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que sofrer mesmo, porque se a gente viu, a gente tá na Bíblia, a gente consegue ter essa facilidade de entender o que Paulo sofreu, e sofreu tudo por causa de Cristo. E ele ficava feliz por isso, ele via o sofrimento dele e falava: nossa, eu tô sofrendo por causa do meu Senhor, eu tô sofrendo por alguém que se entregou por mim. Então eu tenho que sofrer como ele sofreu, eu tenho que e eu posso sofrer como ele sofreu, eu aguento, porque se ele aguentou e ele disse que a gente faria coisas maiores do que ele fez, eu também preciso sofrer, e eu entendo isso. E isso é uma coisa que a gente precisa levar pra nossa vida. Que muitas das vezes a gente tem um dia ruim e a gente já quer desistir de tudo, muitas das vezes a gente tem um dia mal e a gente já quer largar tudo, deixar tudo de mão, chutar o balde e viver da forma que quer, mas a gente precisa lembrar mais de Paulo, de Jesus, como eles sofreram. Cara, Jesus suou sangue. Tamanha angústia foi que ele sentiu, ao ponto dele sangrar, né? Suando suor, suando sangue. E é uma angústia que a gente não consegue definir. A ciência já diz que isso era possível, que isso é possível, mas é uma angústia muito forte, é uma angústia assim que eu acho que nenhum outro ser humano, depois eu vou pesquisar pra saber, acho que nenhum outro ser humano conseguiu sentir essa tamanha angústia. E foi a angústia que Jesus sentiu. Foi a angústia que Jesus, quando foi orar, sentiu. E depois ele fala pra gente vigiar e tal. Mas vamos levar isso em consideração. Vamos sempre tentar trazer isso pra nossa vida. De viver com Jesus é simples. Jesus, ele tá na simplicidade. Como eu disse no último vídeo, Jesus e Deus, eles falam com a gente de forma simples. Basta a gente estar nele e se atentar aos sinais de Deus, sabe? Basta a gente orar e ver e esperar a resposta, porque ele responde. Ele responde, ele ouve todas as nossas orações. E o silêncio de Deus também é uma resposta. Pode ser uma resposta boa, pode ser uma resposta ruim, pode ser a resposta que a gente queira, pode ser uma resposta que a gente não vai achar muito legal. Mas sempre busque estar presente, estar em Deus, estar com Deus, estar buscando Deus, tá ligado? E o vídeo de hoje é basicamente isso. Não vou me prolongar muito mais, porque senão eu vou acabar ficando muito prolixo. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, porque eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo, falando só, abrindo a câmera do celular e falando aqui com vocês. Porque eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, eu gosto de produzir esse tipo de vídeo, porque eu gosto muito de falar, e isso eu acho que vocês já perceberam. E tá vindo coisa por aí, gente. Pretendo trazer um quadro maneiro aqui pro canal, pretendo começar em breve, testar esse tipo de conteúdo. E conforme vai passando os dias, vocês vão vendo, eu devo soltar alguns easter eggs no meu Instagram. Segue lá, tá lá na descrição, vou botar aqui também pra vocês seguirem. E é isso, tamo junto, valeu!